Fala amigos do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Wilson Stratos e hoje eu tô aqui para trazer para vocês o deck profile do deck Metaphys e eu tô muito animado para trazer esse deck aqui para vocês porque eu tô montando ele já faz um bom tempo. Algumas cartas foram bem difíceis de conseguir, esse aqui por exemplo foi bem difícil, né? E finalmente o deck está completo e tô podendo trazer esse deck profile aqui para vocês, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao deck profile. Começando com 3 cópias do Metaphys Ragnarok. Com certeza uma das principais cartas do deck, tá? Primeiramente ele é um Turner, o único Turner do deck também. Ele tem basicamente 3 efeitos. O primeiro efeito é que quando ele é normal ou especial Summon, você pode banir as 3 cartas do topo do deck. Seguindo isso, se as cartas que você baniu forem cartas Metaphys, você pode estar fazendo o Metaphys Ragnarok ganhar 300 de ataque para cada carta Metaphys que baniu por esse efeito. Então ele pode chegar até 2.400 de ataque, que é bem alto. O segundo efeito dele, terceiro, né, tecnicamente, é quando ele causa dano de combate no oponente, seja por ataque direto ou confronto com outro monstro, você pode estar fazendo especial summon de um monstro Metaphys do deck para o campo, exceto o Metaphys Ragnarok. Ambos efeitos só podem ser usados uma vez por turno, então não adianta trazer 3 Metaphys Ragnarok, você não vai ativar esses efeitos 3 vezes, ok? Mas o deck Metaphys é todo baseado em banimento, então você já tem uma carta que sozinha, quando entra, bane 3 cartas do topo, já ajuda muito aos combos acontecerem. Já vou adiantando aqui que a característica em comum das outras cartas Metaphys, além do Ragnarok, é que elas ativam efeitos quando estão banidas no turno seguinte ao que elas foram banidas. Então já dá para ter uma ideia mais ou menos da importância que o Metaphys Ragnarok tem no deck, ok? O outro monstro Metaphys é 2 cópias de Metaphys Decoy Dragon. Ele também é uma grande fonte de especial summon para o deck. É o único pêndulo do deck também. O efeito dele, tanto pêndulo quanto de monstro, é basicamente o mesmo. Quando ele está na zona de monstro, o efeito dele é o seguinte: quando o oponente declara um ataque a um monstro seu, você pode estar banindo o Metaphys Decoy Dragon e fazer o especial summon de um monstro Metaphys que esteja no cemitério ou banido. O que é muito bom porque vai trigar o efeito dos monstros Metaphys que você vai trazer provavelmente. O efeito dele na zona de pêndulo é essencialmente o mesmo. A diferença é que, tipo, se você não tem monstro nenhum e ele está na zona de pêndulo, você não vai poder trigar o efeito do decoy, porque não tem monstro sendo atacado. O oponente vai estar te atacando diretamente, ok? Mas se ele estiver na zona de monstro, aí sim, vai ter um monstro sendo atacado, que é ele mesmo, e você pode ativar o efeito, ok? O outro efeito dele é que quando ele está banido, no turno seguinte ao que ele foi banido, você pode estar fazendo o especial summon dele de volta para o campo. Então é uma carta que vai ficar indo e voltando constantemente, ok? A próxima carta é 2 cópias do Metaphys Tyrant Dragon. Ele é um dos monstros de level mais alto que a gente vai ter aqui no deck. O efeito dele é o seguinte: quando ele vem de especial summon pelo efeito de outro monstro Metaphys, ele não é afetado por armadilhas, e se ele destrói um monstro por batalha, ele pode fazer um segundo ataque em sequência. É parecido com o efeito do Black Luster Soldier, né? E o efeito dele de quando está banido é que quando ele é banido, na standby phase do turno seguinte, você pode estar retornando ele para o deck para fazer o especial summon de um Metaphys da sua mão. E sim, você pode. Tipo, se você tiver com um Tyrant Dragon na mão e ele banido, você pode trazer o outro e vai trigar os efeitos do mesmo jeito, ok? E também é um monstro de ataque mais alto dos Metaphys, ele tem 2 e 9, né? O outro monstro de level alto que temos aqui é o Metaphys Nephis.
O Metaphys Nemphis ele também tem um efeito banido e quando vem de Special Summon para um monstro. O efeito de Special Summon é que quando ele entra em campo, ele bane todas as Spell e Trap Cards setadas no campo. E isso é ótimo, porque é um efeito que vem, não dá alvo nem nada, só bane e ou o oponente ativa as coisas dele ou vai perder tudo. E o efeito dele quando está banido é que ele se torna o principal buscador de cartas do deck. Você pode retornar o Metaphys Nemphis do banimento para o deck para buscar qualquer carta Metaphys, ok? É um efeito bem forte. Agora vemos aqui o meu monstro favorito do deck, que é o Metaphys Daedalus. O efeito dele se lê o seguinte: quando ele vem de Special Summon pelo efeito de um monstro Metaphys, ele bane todos os monstros que foram Special Summon. Assim. Então, imagine um cenário onde você está duelando contra um, sei lá, Sky Striker, Golk, qualquer deck que vocês imaginem aí que faça aquele expand, Special Summon, links, etc. E quando o Daedalus vem, simplesmente vai banir tudo. E é muito forte esse efeito. Essa carta é a carta que geralmente vai te ganhar jogos, porque você vai tirar tudo do oponente de uma vez só, a não ser que ele dê um jeito de negar. E eu já vou mostrar que nem isso é muito fácil para o oponente fazer. E é isso. O efeito dele banido é que você pode retornar ele para o deck para banir uma carta Metaphys do deck. Então ele funciona também como um motorzinho para dar continuidade às suas jogadas, né? É bem legal. E esses são todos os monstros Metaphys que você usa no deck, nessas quantidades, ok? Agora aqui a gente vai dar sequência aos monstros que não são Metaphys, que ajudam o deck. Como vocês puderam ver, todo o deck é do tipo luz, então a gente vai usar 3 cópias de Honest. E é a única hand trap que na real vocês vão precisar usar nesse deck, ok? Todo mundo sabe o que o Honest faz, então não vou me prolongar aqui. A gente vai usar também 2 cópias de Necroface, que eu gosto de dizer que nesse deck ele é o Metaphys sem nome, né? Para quem não lembra qual é o efeito do Necroface, se lê que quando ele é banido, seja da onde for, campo, mão, cemitério, deck, você tem que banir 5 cartas do topo do seu deck e o oponente tem que banir cartas do topo do deck dele, até 5. Né? Então você vai estar lá dando um pequeno dano no oponente, né, de certa forma, fazendo ele perder 5 cartas assim, banidas ainda por cima. E para você é muito bom, que vai banir cartas do topo do seu deck e vai trigar o efeito dos Metaphys, provavelmente. O outro efeito do Necroface é quando ele pisa em campo, quando ele é normal summon, você pode retornar todas as cartas banidas para seus respectivos decks ou extra decks. Só que ele ganha 100 de ataque para cada carta que voltou para o main deck. Então não é difícil você fazer o Necroface com uns 3.000, 4.000, até 5.000 de ataque. Entendeu? Um exemplo para vocês terem ideia. Se você usa uma Desires, né, você bane 10 cartas. E se em seguida você faz o summon de um Necroface, já é mais 1.000 de ataque para o Necroface, ficando um monstro de aí 2.200 de ataque. Né? Bem interessante. O último monstro que a gente vai usar no deck é 2 cópias do Comedor de Milhões. Não vou dizer que ele comba necessariamente, ele é simplesmente um monstro bem chatinho de se lidar. Vai tirar monstros chatos que o oponente controla, entendeu? E faz sentido com algumas outras cartas que eu vou mostrar daqui a pouco, entendeu? E é isso a nossa lineup de monstros, ok? Vou deixar aqui do lado os nossos monstros. E vamos para as mágicas. Vamos usar aqui 2 cópias do campo mágico Fator Metaphys, que é um Field Spell Card excelente. Ele tem 2 efeitos. O primeiro efeito é que você pode fazer o normal summon de um monstro Metaphys de nível 5 ou maior uma vez por turno, sem tributos. Vocês puderam ver que basicamente os únicos 2 monstros Metaphys
que não exigem tributo, é o Ragnarok e o Decoy. E o resto é tudo monstro de nível alto. Então você ter uma carta que te dá acesso a não bricar eles na mão é muito bom. Não contente a isso, o efeito da Metaphys Factor também diz que o oponente não pode responder à ativação de efeito de cartas Metaphys. De monstros Metaphys. Então você pode ativar todos os efeitos de monstro sem medo que o oponente não vai poder ativar nem counter traps a isso. Ok? Vamos aqui 3 cópias de Asymetaphys, que é uma carta muito complexa. Ela basicamente... Eu vou ler por extenso os efeitos dela, que fica melhor do que tentar explicar por alto. O primeiro efeito é que você pode banir uma carta Metaphys da sua mão para comprar uma carta. Bem simples, ajuda a trigar efeitos, etc. O resto do efeito dela depende de quem é o turno. Se for o seu turno, quando uma carta Metaphys é banida, todos os monstros no campo que não são Metaphys perdem 500 de ataque e defesa permanentemente. Se for o turno do oponente, todos os monstros que não são Metaphys alteram a posição de batalha. Você pode usar várias cópias dessa carta e as 2 cópias vão ativar os efeitos. Ok? Uma coisa a se lembrar dessa carta é que o efeito dela é obrigatório, então você não pode esperar o melhor momento que uma carta Metaphys for banida, entendeu? Então você tem que ter um certo controle para poder usar bem essa carta. Como a gente está usando um deck de banimento, então não é de se estranhar que a gente vai usar uma cópia de Dimensional Fissure, ok? Usamos aqui a outra carta que eu gosto de chamar de Metaphys sem nome, que é a Gold Sarcófagos. Não pelo efeito de que depois de 2 turnos uma carta vai voltar para sua mão, mas simplesmente pelo fato de ela banir uma carta do seu deck de graça e vai trigar os efeitos dos Metaphys. Essa provavelmente é a minha carta chamego do deck. Eu gosto muito de usar ela, que é a Soul Absorption. Para quem não conhece, é uma carta com efeito muito simples. Para cada carta banida, você ganha 500 pontos de vida. E essa é a pequena techzinha que eu uso nesse deck para ganhar uma vantagem durante a partida, porque, não vou mentir, esse deck não é top meta, apesar de ter feito bons resultados em algumas regionais e YCS, mas nessa atual regra de tempo, uma carta como essa faz muita diferença, porque não é difícil em uma partida com esse deck, usando essa carta, você chegar nos 50 mil, 60 mil pontos de vida. Não estou exagerando. 2 cartas de Pote dos Desejos, então você já pode imaginar a combinação dessas duas, né? Se você tiver com isso aqui ativado e ativar uma Pote dos Desejos, já é aí mais 5 mil pontos de vida, só nessa brincadeira, ok? E a última spell do deck, uma Raigeki, para dar uma limpada no campo do oponente e possivelmente até banir os monstros do seu oponente, ok? E essas são as nossas trap cards, bem interessantes. E agora vamos à nossa pequena lineup de traps, que é 3 cópias de Ascensão Metaphys, que ela lê o seguinte efeito: se essa carta é banida, você pode buscar qualquer carta Metaphys do seu deck. Simples assim. O outro efeito dela, o efeito dela em campo, é que você pode ativá-la, você descarta uma carta Metaphys, compra uma carta e bane um monstro Metaphys do seu deck. Bem simples, bem direto ao ponto e bem redondinha. É uma carta muito boa para esse deck mesmo. A última carta Metaphys do deck é a Dimensão Metaphys, que ela tem bastante efeitos, mas é bem simples de se entender. O primeiro efeito é que quando o oponente faz o especial Summon, você pode fazer o especial Summon também de um monstro Metaphys que está banido, né? Isso já é bom por si só. E o outro efeito dela é que quando uma carta Metaphys é banida, você pode banir uma carta que o oponente controla.
Isso é um efeito que dá alvo, infelizmente, mas ainda assim é um ótimo efeito para tirar coisas chatas do oponente. Você vai estar banindo coisa metafísica o tempo inteiro na partida, então você sempre vai estar ativando o efeito dessa carta, ok? E a última carta do deck é uma Macrocosmos, né? Que se a gente está usando o deck de banimento, tem que usar uma copiazinha de Macrocosmos, ok? Eu não vou fazer side deck para esse deck aqui, porque depende do torneio que você vai jogar, depende de onde você está jogando, como você está jogando, com quem você está jogando, né? Para fazer sentido no extra deck. A sugestão que eu vou dar é que um bom side deck para isso é Floodgates, né? Gozen Match, Rivalry, Can Be Only One e cartas desse gênero. Spirit Trap Removal, tipo Heavy Storm Duster, Twin Twister. E eu acho que ficaria bem também uns Kaijus, Esfera de Ra, para às vezes você tirar um monstro problemático do oponente que às vezes os Metafis não conseguiriam tirar normalmente, ok? Então é isso, minha dica para side decks. E vamos ao extra deck, rapidamente aqui, ok? Primeiro temos o nosso monstro Synchron, que é o Metaphys Horus. Ele foi um dos principais motivos de eu demorar tanto para montar esse deck, porque ele é bem difícil de achar. O ideal até seria usar 2 dele, mas infelizmente só consegui um, então vai com um mesmo. Mas dificilmente na partida também você vai ter oportunidade de fazer mais de um dele. Ter 2 é mais para, sabe, melhor ter e não usar do que precisar e não ter. Mas enfim, o efeito dele é bem interessante, tá? Depende dos monstros que você usa para fazer o Synchron dele. São 3 efeitos, só que eu só vou me referir a 2 porque um deles você realmente não vai usar nesse deck, que é um efeito que você usa se você usa um monstro normal. Então a gente não tem monstro normal nesse deck, então, né, pra que vamos perder tempo? O efeito dele é o seguinte: se você usou um monstro de efeito para fazer o Synchron desse monstro, você pode negar uma carta face-up no campo. Isso é muito bom. O outro efeito é que se você usou um monstro pêndulo para fazer o summon dele, o oponente tem que escolher o monstro que ele controla e te dar o controle dele. Isso também é bem legal, sendo que nesse deck você comba usando esses 2 efeitos que eu citei, porque você vai fazer o Synchron desse monstro com o Metaphys Ragnarok e o Metaphys Decoy, que é um monstro de efeito e um monstro pêndulo, então vai ativar esses 2 efeitos ao mesmo tempo, ok? Então esse aqui é um dos melhores summons que você pode fazer do extra deck. Como eu falei mais cedo, todo deck é de monstros do tipo luz, então a gente vai usar uma cópia de Hip Roshningen para dar um boost de ataque, e o resto é links que você pode estar usando: Undercock Taker, Proxy Dragon, 2 Nightmare Cerberus, 2 Nightmare Fênix, 1 Decode Stalker. Eu vou dizer que na verdade a maioria desses monstros é mais food pro comedor de milhões, ok? A gente também usa alguns Exceed para dar uma ajuda. Usamos um Abyss Dweller, 101, um combo do Utopia, indo do Utopia normal até o Utopia Lightning, e um número 68, Sanaphon de A Prisão Celeste. Você tem alguns monstros nível 8, é possível ter 2 deles em campo, então você pode estar trazendo esse rank 8 facilmente no campo, e ele também dá uma ajuda dando um shutdown no cemitério do oponente, fica imune à destruição por efeitos de cartas, e pode dar uma porrada bem maneira no oponente, ok? Então é isso, galera, esse foi o nosso extra deck. E agora, como eu havia prometido no início do vídeo, e para não estender mais do que já está extenso esse vídeo, eu vou mostrar um combo ideal, né, que você pode estar fazendo aqui. Deixa eu levantar aqui um pouco, ok? Pelo bem do combo, eu só vou deixar separado essas 2 cartas aqui, tá?
o Gold Sarcófagos e o Metaphys Ragnarok. O resto do seu deck pode ser literalmente quaisquer outras 3 cartas na sua mão, ok? Que é 1, 2, 3, ok? Essa aqui é a sua mão. Basicamente, o que eu quero dizer com isso aqui? Que ter esses dois é a melhor situação possível, porque você vai ter 2 formas de banir cartas e fazer os seus efeitos triggerar. Vocês vão entender. Você faz o normal summon do Metaphys Ragnarok, vai ativar o efeito dele, você pode banir 3 cartas do topo do seu deck. 1, 2, 3. Olha só. Só aqui você já baniu 3 cartas Metaphys, então ele está com 2.400 de ataque. Você baniu um Decoy Dragon, ele vai voltar para o campo na próxima Standby Phase. Você ainda ativou a Ascensão Metaphys. E você pode estar fazendo a busca de qualquer carta Metaphys do seu deck para mão. Aí você vai lá, faz a busca de uma carta, pode ser qualquer uma mesmo, tá? Então essa é a sua mão no momento. Aí você ativa Gold Sarcófagos, ok? Você ativa Gold Sarcófagos e busca o Necroface, ok? Já bane o Necroface, ok? Vai estar ele aqui banido. E com isso, você vai banir... Você e seu oponente vão banir 5 cartas do topo do deck de vocês. Ok? Vou dar uma embaralhada aqui no deck. E agora a gente vai banir 5 cartas do topo. 1, 2, 3, 4, 5. Não foi o melhor banimento, não veio outros monstros Metaphys para dar uma ajuda pra gente, mas mesmo assim vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Com esse combo, não esse combo, né? Mas com essa jogada, já são 9 cartas banidas e você ainda tem aqui o resto da sua mão toda para jogar, que pode ser realmente qualquer carta. Então você tem um leque de opções maior, de jogadas para fazer, para triggerar efeitos, etc. Ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, dê like no vídeo, ative o sininho de notificações para saber quando tiver vídeos novos no canal. Comentem aí o que vocês acharam do deck, se gostaram, se não gostaram, se vocês têm alguma sugestão para ele. E como sempre, em breve vou estar trazendo vídeos de duelo usando esse deck para que vocês tenham uma noção de como ele é rodando de verdade, ok? Mais uma vez, muito obrigado por assistirem e até a próxima.